100% na classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro, coisa que poderia acontecer hoje, mas já... Messias, por favor. Vamos lá. Ô Barroca, boa noite, irmão. Eu gostaria, por gentileza, uma curiosidade geral, principalmente dos torcedores, que você nos fale dessas modificações, principalmente tirando o jogador de frente para colocar um volante no time. Como é que você explica essas modificações ao torcedor do Bahia? Bem, boa noite. Acho que quase todas as modificações no jogo foram por exigência física. Essa especificamente que provavelmente você deve estar falando é a saída do Goulart para a entrada de um volante. Tem a ver primeiro com o desgaste físico do Ricardo. Desde o primeiro tempo, o Ricardo, apesar de estar jogando no meio ele é um segundo atacante. E em alguns momentos, ainda no primeiro tempo, a gente teve bastante dificuldade com transição defensiva. Apesar de ter criado bastante chances de gol no primeiro tempo. E no início do segundo tempo, a gente teve bastante problema, porque a equipe do Guarani é uma equipe que controla bem o jogo por trás, trabalha bem a bola com jogo curto, e não estávamos conseguindo ter a superioridade no meio com 3 jogadores, mais a ajuda dos pontas e flutuação do centroavante, que é algo que a gente tem feito desde que chegou aqui. Então, em determinado momento do segundo tempo, o Goulart, pelo desgaste físico, acabou jogando muito ao lado do Davó, e a gente ficou com 2 jogadores apenas no meio-campo, que nos trouxe bastante problema de tentar ter um controle do jogo. E por isso a entrada de mais um jogador no meio, para que a gente equilibrasse o meio novamente com 3 jogadores. Barroca, matematicamente a classificação não veio, né? Mas as configurações para uma não subida são difíceis, né? Seria muito improvável, né, que o Bahia não chegue à Série A do próximo campeonato. Como é que você lidou isso agora nos vestiários, um jogo que praticamente estava encaminhado, com o torcedor apoiando, e o Bahia acabou não conseguindo a classificação, pelo menos momentaneamente, no jogo de hoje? Não, primeiro, o sentimento ele é de frustração pelo torcedor, né? Por aquilo que o torcedor fez nos 2 jogos em casa, nos apoiando, estando ao nosso lado, e a gente não conseguiu retribuir com a vitória. Obviamente a gente sente, todos nós, jogadores sentem bastante, mas, como você bem falou, Nilson, o nosso principal objetivo é o acesso. A gente gostaria muito que tivesse sido aqui diante do nosso torcedor, mas a gente precisa trabalhar bem essa semana para fazer dia após dia, um trabalho de excelência, ir a Maceió e realmente lutar para confirmar o acesso, que, como você bem falou, ele está próximo, muitas possibilidades de acontecer, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? E a gente precisa trabalhar para fazer a nossa parte. E é isso que a gente vai fazer durante essa semana. Barroca, você teve 3 oportunidades em casa para garantir o acesso. Conseguiu ganhar do Brusque, mas o Bahia não jogou bem. Conseguiu empatar com o Vila Nova, mesmo tendo uma posse de bola estéril, mas ainda teve a posse de bola. Hoje nem a posse de bola o Bahia teve. Essa posse foi do Guarani. O Bahia não conseguiu agredir o Guarani e no final quase toma um gol se não fosse o Klaus que fizesse uma defesa. Você falou de desgaste físico. Uma semana para treinar e o time continua desgastado. Falta repouso, falta cuidado, falta o quê para tanto desgaste tendo uma semana cheia, programada, bem alimentado, bem treinado, bem elaborado e ainda assim um desgaste com uma semana cheia para treinar. O que é que está faltando para esse time? Encaixar e principalmente jogar bola. Bahia hoje não viu a cor da bola, não jogou bola, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo ainda assim, segundo tempo não. O que fazer para corrigir, já que o acesso não veio e o Bahia infelizmente continua frustrando recorrentemente sua torcida? Bem, Baraúna, vamos lá, eu vou tentar passar para você a minha opinião desses 3 cenários. Primeiro, o jogo do Brusque, um jogo onde a gente enfrentou uma equipe com uma linha de 5, a gente... apesar de não ter ganho o jogo com um placar elástico, a gente conseguiu ganhar o jogo sem sofrer muito defensivamente, o que não é suficiente pensando em Bahia. Eu acho que você tem razão no que você está falando.
Depois o jogo com o Vila Nova, um jogo contra uma equipe que jogou também bem compacta atrás. Você bem falou, a gente teve muita posse de bola, mas não tivemos um controle do jogo por oportunidade de gol. O controle de bola que a gente teve não se transformou em oportunidade de gol, e acho que você tem bastante razão no que você está falando. E hoje, na minha visão, um jogo de 2 tempos distintos. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, começamos o jogo agredindo, tivemos muita bola parada. Se não me engano, primeiro tempo, 7 escanteios a 1, 15 oportunidades a 3. Foi algo assim, bem distante de uma equipe para outra, apesar do Guarani o tempo todo ter tido mais a bola do que a gente, que não é uma característica do meu trabalho junto com esses jogadores. A gente realmente teve dificuldade, principalmente de encaixar pressão na saída de bola do Guarani, como a gente costuma fazer. O fato de jogar com Davó e Ricardo tirou um pouco da nossa característica de trabalhar mais a bola de um lado para o outro. A gente acabou ficando muito mais vertical, só que muitas vezes essa nossa verticalidade acabava gerando transições e bola para o Guarani, que com o Daniel em campo a gente acaba ficando mais com a bola no pé. Então, hoje foi um jogo que, na minha opinião, o primeiro tempo bom da nossa parte, criamos as oportunidades. Segundo tempo, concordo com você, acho que a gente não se encontrou a partir de determinado momento do segundo tempo, e acho que o Guarani realmente foi melhor, conseguiu ter a bola. Lamento por isso, vamos olhar o jogo, vamos trabalhar, reconhecer aquilo que a gente não fez bem. Eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente não fez um jogo de excelência, para que a gente aproveite essa semana e a gente consiga ajustar tudo que for necessário para o jogo com o CRB. Barroca, 2 perguntas em uma. A primeira sobre as suas substituições, você até já explicou. Mas por que não um Patrick Verron ou até mesmo um Copete, um Rodaega, quando você já tinha colocado o Rezende em campo, já tinha preenchido, pelo menos ao meu ver, o setor de meio campo? E o Daniel fez muita falta à equipe do Bahia? Eu vou começar respondendo a segunda. Para mim, o Daniel faz falta em qualquer time do futebol brasileiro. Para mim, o Daniel é um jogador extremamente acima da média do que eu tenho visto aí do futebol brasileiro. Um jogador com muito recurso em tudo que a função dele exige. Então, o Daniel fez falta sim. Mas não foi por isso que a gente não venceu o jogo, tá? A gente teve as oportunidades para vencer o jogo, a gente saiu na frente e a gente criou oportunidade suficiente para vencer o jogo. Não conseguimos botar a bola para dentro, até no segundo tempo, quando a gente não estava tão bem com as oportunidades. Ítalo entrou, cabeceou uma bola, o Kozlinski fez uma defesa muito boa, Davó finalizou uma bola também cara a cara. Tivemos as nossas oportunidades. Sobre as trocas, hoje eu optei pelo Ítalo e não pelo Hugo, porque entendia que o Ítalo era um cara de retenção de bola, não vinha tendo oportunidade porque estava machucado. Eu estou acompanhando bastante os treinos do Ítalo durante a semana, tem melhorado, e o Hugo teve as suas oportunidades também. Hoje eu optei pelo Ítalo. E já falei aí sobre as trocas de meio campo, a opção do Rezende. Você me perguntou do Patrick Verron. Naquele momento, a entrada do Rezende teve também como cunho principal deixar o Mugni mais solto para jogar atrás dos atacantes, para municiar os atacantes. Então a gente ficou com Patrick, Rezende e o Mugni mais solto, fazendo essa função de 10. Barroca, é chegada à reta final do campeonato e o torcedor, o Bahia é o único time no G4 desde a primeira rodada, o torcedor imaginava que talvez 5 rodadas atrás, no mínimo, o Bahia já estivesse na Série A. Você chega, você ganhou um jogo diante do Brusque aqui, mas como explicar para o torcedor? Me permita fazer um relato curto, mas a forma que André entra no campeonato, um garoto de 18 anos que completou 19 no profissional, perde espaço de forma inexplicável para a gente do lado de fora, para Marcinho, bastante contestado. Patrick de Luca, muitas vezes oscilando e sequer é substituído, sequer se cogita em algum jogo mudar taticamente o atleta. E a situação na mudança do ataque, até quando o Davó voltou, ele não teve a oportunidade de retomar a titularidade, foi mantido o Goulart improvisado. Quando o Goulart chegou aqui, disse que uma das coisas que atrapalhou ele no Santos foi ele jogar de forma improvisada. Porque, tanto, digamos que tumulto assim no ambiente, fazendo com que o Bahia não ganhasse jogos que o torcedor entendia que poderia ser mais fácil. Eu respeito o seu olhar, sua posição. A gente que está no dia a dia, a gente toma as nossas decisões pautadas no que a gente vê de dia a dia de treinamento, pautada no que a gente vê nos jogos, e
também na individualidade de cada atleta, daquilo que a gente tem de percepção individual, de desgaste físico, de maturidade, de capacidade de entregar resultado em cada uma das situações. Eu, como treinador, obviamente, faço as escolhas e arco com as consequências das escolhas. Entendo que o que fez a gente não vencer, principalmente esses 2 jogos em casa, sinceramente, no meu entender, não tem a ver com individualidade. Acho que cada jogo teve uma história diferente, cada um deles. E tenho bastante convicção que a gente vai conseguir o objetivo principal do clube. A gente teve um exemplo importante ontem no que aconteceu no jogo do Vasco, que também está num cenário bem parecido com o nosso, para mostrar como é difícil a competição, mas a gente precisa fazer o nosso bem feito, se preparar bem essa semana, olhar para frente e fazer um bom jogo contra o CRB e consolidar o objetivo do clube, que é retornar à Série A. Barroca, o Bahia vai para o último jogo, precisando apenas de empate, mas só que o torcedor quer ver o time vencer, né? Quer ver o time triunfar para poder subir pelo menos com o astral mais elevado. Só que dentro da campanha dessa Série B, o Bahia tem muitas irregularidades. E uma das coisas que aponta isso é o time ainda não ter vencido fora de casa nesse segundo turno. Como fazer com que o torcedor acredite que nesse último jogo o Bahia vai conseguir pelo menos vencer o CRB e conquistar o acesso pelo menos de uma forma mais digna? Sendo também que dentro de sua campanha no Bahia foram 4 jogos, sendo 3 empates e 1 triunfo. Na verdade foram 5 jogos. Né? 5 jogos. Eu acho que nesse momento não adianta eu falar alguma coisa para o torcedor. Eu preciso blindar os jogadores, trabalhar duro. A gente precisa corrigir as coisas que não andaram bem no jogo de hoje e internamente tomar as decisões necessárias para que a gente consiga fazer uma boa semana, uma boa preparação e consiga terminar a competição do jeito que a gente quer, que é com o objetivo alcançado. Pronto, bem. Aí, obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Barroca. Do Bahia, na entrevista coletiva e no vestiário.